Sabiam que a União Europeia é o maior doador de ajuda humanitária do mundo e que coordena a resposta europeia a desastres naturais, respondendo a dezenas de emergências por ano, quase 2/3 das quais fora da Europa? Eu também não. E neste episódio vamos falar precisamente sobre o papel da União Europeia nestas áreas, sobretudo na área da proteção civil, no combate a desastres naturais, desde grandes cheias a incêndios, os quais, devido às alterações climáticas, têm aumentado em frequência, em gravidade e, tão ou mais crucial, em imprevisibilidade. O convidado deste episódio é João Silva, que é Policy Officer na Comissão Europeia, onde integra a Unidade de Capacidades de Resposta a Emergências de Proteção Civil. O João é responsável pelos recursos da RESC-EU, em particular as capacidades de combate a incêndios florestais por via aérea e transporte e logística. Este episódio tem o apoio da Direção-Geral de Proteção Civil e das Operações de Ajuda Humanitária Europeias, a DG ECHO, que é o departamento da Comissão Europeia responsável por estas áreas. Entre as centenas, se calhar milhares, de assuntos possíveis de abordar no 45 graus, não sei se chegaria alguma vez a dedicar um episódio a este tópico específico. Mas a verdade, e só assim é que faz sentido tê-lo no 45 graus, é que este é um tema à medida do podcast. Porque é importante e porque, como vão ver, a União Europeia está a fazer coisas muito interessantes nesta área e é um player cada vez mais relevante a nível mundial. Além disso, este tema encaixa muito bem na série de episódios sobre alterações climáticas que tenho publicado, e vou continuar a publicar, onde faltava ainda dedicar um episódio a este aspecto incontornável dos desafios criados pelo aumento de fenómenos extremos associados ao clima. Nesta conversa com o João, comecei por tentar perceber melhor o papel da União Europeia nestas áreas da ajuda humanitária e da proteção civil e a forma como elas, em muitos casos de intervenção, se tornam cada vez mais difíceis de distinguir na prática. O foco da nossa conversa foi então, sobretudo, a vertente da proteção civil. Falámos do principal instrumento europeu nesta área, o Mecanismo de Proteção Civil, que gera cooperação entre as autoridades nacionais dos Estados participantes, os 27 Estados-membros europeus e outros 10 países externos. Este Mecanismo de Proteção Civil serve, sobretudo, para permitir uma resposta mais rápida e coordenada a emergências nos países que nele participam. Mas tem um extra importante. É que qualquer país do mundo que enfrenta uma emergência destas pode pedir auxílio ao mecanismo. E cada vez mais países têm tirado partido dessa possibilidade. Nos últimos anos, como disse no início, quase 2/3 das ativações vieram de fora da Europa, em países tão distintos como o Chile, o Canadá ou mesmo a Líbia. No entanto, uma vez que este mecanismo não tem recursos próprios, depende dos recursos de cada país individual, está dependente da disponibilidade dessas capacidades. E isso cria-lhe uma limitação importante. É que deixa de funcionar na prática quando a mesma emergência afeta vários países de uma vez só, como aconteceu, por exemplo, com os incêndios de 2017 em Portugal e com as alterações climáticas acontece cada vez mais. Foi isto que levou a que em 2019 os Estados-membros da União Europeia tenham chegado a um acordo para dar um passo ambicioso, com a criação do RESC-EU, que é basicamente uma nova entidade que passa pela criação de capacidades a nível europeu, a nível da Comissão, que é totalmente financiada pelo orçamento comunitário. Para além de fazer todo o sentido, esta é uma decisão que mostra um aumento da solidariedade entre os Estados-membros da União Europeia. É algo que temos visto noutras áreas, como por exemplo com o lançamento do PRR na altura da pandemia, mas que no passado era muito mais difícil de conseguir. Estou a pensar, por exemplo, no caso da crise das dívidas soberanas. Este RESC-EU, como vão ver, tem um âmbito mais limitado, mas também tem sido usado fora de portas, como, por exemplo, recentemente na intervenção em Gaza. E claro, há sempre desafios que subsistem e por isso terminei a perguntar ao João o que é que ainda falta fazer nesta área e o que é que podemos esperar da atuação da União Europeia nestas áreas no futuro. Espero que gostem da conversa e até ao próximo episódio. João, muito bem-vindo ao 45 graus. Bom dia Zé. Olha, para começar, eu acho que faz sentido começar por aqui. Explica-me como é que a União Europeia atua tem atuado na proteção civil e na ajuda humanitária. Falaste de proteção civil e ajuda humanitária. Nós temos uma direção-geral onde eu trabalho que se ocupa precisamente dessas duas áreas, que é a DG ECHO. São dois pilares muito importantes aqui dentro da casa. Por um lado, a ajuda humanitária, de lembrar que a União Europeia é o maior doador mundial em termos de ajuda humanitária, somos os maiores operadores. E depois temos a parte da proteção civil, mais resposta imediata a tudo o que são emergências e catástrofes, um mecanismo criado desde 2001. E hoje trabalhamos juntos com os nossos colegas da ajuda humanitária porque cada vez há mais complementaridade nestas duas intervenções. Tu disseste que a União Europeia é o maior doador mundial
de ajuda humanitária, o que é que isso significa concretamente? Ou seja, o que é que está aí contabilizado? É a ajuda direta através da DG ECO? É o somatório da ajuda dos países todos individuais? Como é que isso é? Porque isso é um grande número, não é? Sim, é um bocado os dois. Só para te dar uma ideia, portanto, o nosso orçamento de 2024 para a ajuda humanitária é 1,8 bilhões de euros. Na parte da ajuda humanitária não atuamos diretamente, trabalhamos com base em projetos, com base em ONGs, com organizações internacionais como as Nações Unidas, portanto, doamos este dinheiro, ou seja, é mobilizado, mas no terreno é posto em prática por outras organizações que não nós fazemos apenas a coordenação, porque nós não somos parte direta, não temos pessoal diretamente no terreno, apesar de termos escritórios um pouco em todo o mundo, em 40 países, e trabalhamos diretamente com as ONGs, mas são as ONGs essencialmente que metem este dinheiro em prática e que fazem avançar todos os projetos onde nós estamos presentes. O tema do nosso episódio, já lá vamos, é a proteção civil, mas agora não resisto. A ideia que eu tenho é que, do lado da ajuda humanitária, a ONU, por exemplo, para a maior parte das pessoas é muito mais conhecida nesta área do que a União Europeia, não é? Tu achas que isso tem a ver com o quê? Com o facto da Europa o fazer desta maneira indireta? Por um lado, sim. Nós aí, um bocado contra nós falamos, mas pecamos um bocado pela parte da visibilidade, mas é um bocado indiretamente o fruto disso. Não estarmos diretamente a gerir os projetos no terreno, ao contrário, por exemplo, das Nações Unidas ou do Programa Alimentar Mundial, que vemos muitas vezes na televisão. E, portanto, muitas vezes não se sabe, mas vemos carregamentos da Unicef ou carregamentos do Programa Alimentar Mundial, mas que na sua base são financiados pela União Europeia. Isso acontece bastantes vezes. Interessante. Tu disseste há bocadinho que estas duas áreas da ajuda humanitária e da proteção civil são diferentes. Eu acho que para quem está a ouvir isso faz sentido, não é? A ajuda humanitária tem a ver com ajudar em situações de guerra, em situações de crises humanitárias, não é? E a proteção civil, sobretudo com desastres naturais e alguns criados pelo homem. Mas tu dizias que elas cada vez mais se cruzam. Eu fiquei curioso em relação a isso. Sim, eu posso já dar alguns exemplos, mas ainda, sim, voltando a essa questão, portanto, uma sensação que acontece, tu vês ajuda humanitária, muitas vezes em zonas de conflito ou em zonas onde há tensões, digamos assim, políticas ou regionais, ao contrário da proteção civil, que não tem tendência e não intervém em zonas de conflito. Isso não acontece. Mas depois há tal complementaridade e posso dar um exemplo, por exemplo, que foi o ano passado, quando foi o grande tremor de terra na Turquia e na Síria. Nas primeiras semanas foi, acima de tudo, uma missão de proteção civil, portanto, de salvar vidas, de remover escombros, de trazer abrigos, de pôr um bocado as coisas a funcionar. E depois, no longo termo, passa então mais pela ajuda humanitária. E nós tivemos colegas que estiveram na parte turca, em Ankara, mobilizados. Eu estive em Beirute também com um colega. E a nossa missão, apesar de sermos da proteção civil, era fazer chegar ajuda humanitária à Síria, portanto, às partes controladas pelo governo, à Cruz Vermelha da Síria. Portanto, há aqui esta complementaridade, quando mete muita logística, transporte, em que a proteção civil pode ajudar a parte humanitária da casa e por isso trabalhamos muito uns com os outros. Interessante, e pelo que eu percebo, como tu dizias, nos casos de conflitos, a proteção civil obviamente não intervém, mas nos casos de desastres naturais acaba por ser, primeiro, a proteção civil a intervir no desastre em si e depois a ajuda humanitária, enfim, nas consequências do desastre, digamos assim. Exatamente. Isso, no passado era mais marcado, portanto, a proteção civil era tudo operações de uma semana, de 2 semanas no máximo, e depois retirava-se, e depois a bola passa para os nossos colegas do desenvolvimento, ou da cooperação, ou da ajuda humanitária, mas começa-se cada vez mais a esbater, porque as crises são cada vez mais, prolongam-se mais no tempo, e há muitas zonas em que nós podemos trabalhar em complementaridade com os colegas da ajuda humanitária. Por outro lado, eu disse que não intervíamos em zona de guerra, mas isso também é algo que se está um bocado a esbater com a situação na Ucrânia, portanto, foi também uma novidade para nós e é uma operação já que se mantém há 2 anos, pelo menos, e vai continuar, pelos vistos, e de facto é algo que também não estávamos habituados e que tivemos de nos adaptar, que foi trabalhar e fazer chegar ajuda e equipamentos, etc., as zonas em conflito e as zonas em tensão. Através do braço, digamos assim, da proteção civil? Através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, exatamente. Ok, então, boa. Então explica lá, era exatamente o que eu te ia perguntar, porque é uma das responsabilidades que vocês têm é a gestão, né, e a coordenação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Como é que ele funciona? Então, começando, portanto, primeiro por clarificar que a proteção civil não é uma competência comunitária, portanto, é uma responsabilidade nacional, todos os Estados-membros, todas as nações são responsáveis, acima de tudo, pela primeira resposta, pela segurança dos seus cidadãos. A Comissão tem apenas um papel de suporte, de coordenação, neste caso através do mecanismo, mas complementar, portanto, ao que é a primeira resposta dos Estados-membros. E, portanto, o mecanismo foi criado em 2001 como uma forma de trazer e de pôr todos os Estados-membros, e agora até mais do que os Estados-membros, juntos e ter um ponto de contacto aqui em Bruxelas, através do Centro Europeu de Resposta e Coordenação de Emergência, o ERCC. E, portanto, a ideia é teres um centro onde concentras os 27, mais 10 atualmente, portanto temos o que nós chamamos de países participantes,
são países que estão fora da União Europeia, mas que pertencem ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil. E os últimos a entrar foi precisamente a Ucrânia e a Moldávia, o ano passado a retificarem e a entrarem, mas temos, por exemplo, a Noruega, a Islândia, a Turquia, a Bósnia, a Albânia. E, portanto, a grande vantagem é que tens um ponto de contacto e em caso de um problema no teu país, se precisares de contactar a Europa, tens um contacto, tens um e-mail, tens um telefone, não tens de estar a mandar 37 e-mails a pedir ajuda, portanto, mandas para um centro, qual é que é o problema, o que é que precisas e depois, a partir daí, toda a coordenação é feita a partir aqui de Bruxelas e a partir do nosso centro. É um mecanismo assente na solidariedade. Portanto, os Estados-membros metem à disposição uns dos outros equipas, módulos, que é o que nós chamamos, o termo técnico, equipas ou capacidades, meios, peritos, etc. E, portanto, funciona nessa base de solidariedade. Um Estado-membro pede, o outro oferece, uns podem oferecer e assim vamos andando, ou fomos andando até 2017, até os fatídicos incêndios em Portugal que levaram à criação do Rescue. Penso que falaremos um bocadinho mais tarde. Exato, já vamos ao Rescue. Mas, portanto, pelo que eu entendo que tu explicaste, o mecanismo de proteção civil, que foi criado em 2001, portanto não é tão antigo quanto isso, não é verdade? Não é? E a ideia é, por um lado, coordenar a resposta entre vários países, ou seja, se, por exemplo, houver um desastre em Portugal e tu precisares de reforços, a Comissão atua aqui, no fundo, a perguntar aos países que têm excedente de meios para ajudar o país que está em déficit, e, por outro lado, também ter um ponto de contacto único na União Europeia para fora, não é? Ou seja, para o caso de haver um pedido de fora da União Europeia. Sim, portanto, tocaste num ponto bastante importante, que é o mecanismo responde na Europa, mas também responde em todo o mundo. Portanto, qualquer país no mundo pode ativar um mecanismo europeu ou até qualquer organização internacional. Portanto, as Nações Unidas, a Cruz Vermelha, portanto, grandes organizações internacionais também podem ativar o mecanismo. Aliás, eu tenho aqui, desculpa interromper-te, corrijo-me se este número estiver errado, mas eu estava a ver nos números de 2023 que houve 66 ativações e 47 foram fora da União Europeia. Ou seja, a larga maioria fora da União Europeia. Eu diria assim, 2/3 talvez das ativações. Nós vimos com uma média até 2019-20, portanto antes de Covid, em 30 ativações por ano, 25, 30. Após o Covid, claro, explodiu, passamos por volta das 100 ativações por ano, sendo que o Covid era a maior parte das operações foram voos de repatriamento, mas a partir do Covid e conflito na Ucrânia passamos para uma média de 100 e poucas ativações por ano, sendo que quase 2/3 de facto são fora da Europa. É incrível, não é? Eu acho que é o tipo de coisa que a maior parte das pessoas não sabe, não é? Porque tu, mesmo que vejas uma descrição geral do mecanismo, a pessoa assume que ele atua sobretudo dentro de portas, digamos assim. Sim, era o objetivo primário, é dentro de portas, mas como disse, funciona na base da solidariedade, portanto não fechamos a porta a ninguém, sempre que há um pedido e maioritariamente fora. Se calhar também porque estamos um bocado melhor protegidos em termos de proteção contra catástrofes na Europa, mas a verdade é que sim, 2/3 são efetivamente fora. Sendo que algumas também às vezes são ativações, quando falamos em ativações, mas podem ser, por exemplo, missões de aconselhamento ou envio de peritos. Também acontece muito, mas a maioria são de facto ativações com envio seja de bens, seja de equipas para fora da Europa. Era isso que eu te ia perguntar, como é que o mecanismo ajuda estes países? Aliás, se quiseres dar estas coisas, são sempre melhores com exemplos. Se quiseres, sim. Se houver um exemplo concreto que te venha à cabeça, enfim, deste ano ou anterior. Sim, eu tenho um exemplo do ano passado e onde Portugal esteve envolvido, foi, por exemplo, os incêndios no Canadá. Portanto, o ano passado o Canadá sofreu, e este ano já está outra vez, mas uma vaga terrível de incêndios, pediu ajuda ao mecanismo, e o que nós fizemos foi, Portugal, Espanha e França enviaram cerca de 300 e poucos bombeiros através do mecanismo, e nós o que fizemos foi coordenar com o Canadá e facilitar toda a logística. E depois também o que acontece é que quando há ativações, seja dentro, seja fora da Europa, enviamos o que nós chamamos aqui oficiais de ligação do mecanismo, que no fundo vão para ajudar a fazer a coordenação entre o terreno e aqui Bruxelas, e no fundo tratar de todos os problemas que há diariamente e no fundo ocupar-se dos destacamentos destas equipas no terreno. Esse é um exemplo interessante, porque o Canadá ainda por cima não é propriamente um país pobre, digamos assim, não é? Portanto, isto mostra que mesmo em países desenvolvidos pode haver um desastre natural, não é? E neste caso foi, acho que os piores incêndios de sempre, não é? Basicamente, sim. Que torna o país incapaz de conseguir responder, ele portanto precisa de ajuda externa. É interessante, enfim, estou a olhar para isto vendo a coisa de fora, não é? Mas é interessante não existir nada a nível da ONU, por exemplo, que faça este tipo de coordenação, não é? E o Canadá ter de pedir à União Europeia ajuda, não é? Quer dizer, por um lado dá-nos um certo orgulho de ser europeus, mas por outro lado, vendo a coisa de fora, gera alguma perplexidade. Sim, mas a grande vantagem é que o mecanismo tem equipas, tem pessoas e, portanto, eu diria que é muito prático e responde. Portanto, tu pedes ajuda
E as equipas vão, enquanto a ONU não terá equipas dedicadas. Pois, e não tem um equivalente, provavelmente, não é? Não tem bem o equivalente, apesar de também intervir nesta área das catástrofes e da gestão com organizações que têm, com a OSHA e com outras, mas não tem esta capacidade que nós temos de mobilizar equipas. E, por exemplo, dar um exemplo, o ano passado, quando foi o terremoto na Turquia, nós enviamos equipas de busca e salvamento. Tivemos quase 50 e tal equipas de busca e salvamento, a preparar, portanto, abrigos, água potável, etc, etc, etc. Mas são equipas concretas que vão dos países, que se metem num avião e que vão. Ou quando tivemos, por exemplo, as cheias aqui na Bélgica, Holanda e Luxemburgo, e também parte da Holanda, também vieram equipas aqui de toda a Europa, mas essencialmente aqui de perto, tanto da Itália, da Áustria, da Alemanha, a ajudar, e passa-se tudo num espaço de horas. Portanto, muitas vezes isto coordenamos, mas a reação é de facto bastante rápida quando acontece. Isto é uma boa ponto para falarmos do Rescue, porque tu já aludiste há bocado ao facto de ter sido criado, pelo menos em parte, em resposta aos grandes incêndios de 2017 em Portugal. Não é? Mas não foi, quer dizer, está visto, não veio substituir o mecanismo que continua a funcionar, por exemplo, neste caso do Canadá que nós vimos, não é? Portanto, o que é que criou esta necessidade de ter no fundo, uma reserva de capacidades europeias centralizadas, não é? E não dispersas pelos países, como é o caso do Rescue? O ponto de partida, como te disse, portanto, foi os incêndios de 2017. Como disse ao princípio, o mecanismo assenta na que nós chamamos o pool voluntário, onde tens equipas, capacidades, de forma voluntária. O que é que aconteceu em 2017? Uma época terrível de incêndios. Portugal pede ajuda, ninguém pode oferecer ajuda, porque infelizmente também estavam os meios a ser precisos. Portugal pediu aviões, mas também estavam a ser precisos em França, em Espanha, em Itália. Portanto, ninguém conseguiu responder. Deu-se a tragédia que sabemos e aquilo tocou aqui o Presidente da Comissão, na altura, o Presidente Juncker, que disse que era inaceitável que o Estado-membro peça ajuda e que a Comissão não possa fazer nada. A única coisa que pode fazer é enviar condolências e que isso não podia ser. E, portanto, a partir daí decidiu-se que precisávamos do que nós chamamos de uma rede de segurança. Portanto, no caso do povo voluntário, ninguém conseguia responder, ninguém conseguia ir, então nós precisamos de meios próprios, de nós conseguirmos suprir essa carência que há no povo voluntário. O que acontece muitas vezes, porque muitas vezes os meios ou estão em manutenção ou não podem porque estão a ser necessários, portanto, no Estado-membro de onde vêm, e, portanto, decidiu-se avançar com a criação desta rede de segurança, o Rescue, que começou com os fogos, isto portanto, depois envolveu, claro, alterar a legislação, etc., mas foi extremamente rápido. Portanto, isto foi em 2017, nós em 2019 tínhamos a legislação pronta e começámos logo a trabalhar. Sim, é muito rápido. Muito rápido. É muito rápido. Um dos catalisadores também, curiosamente, foi os incêndios na Suécia em 2018, que em 2017 tivemos o sul da Europa, tivemos Portugal, Grécia, incêndios terríveis, e os países do norte da Europa estavam assim um bocado céticos, mas aqui já estou a tocar na parte das alterações climáticas, mas em 2018 também tivemos incêndios brutais na Suécia e penso que isso foi o catalisador em que nos apercebemos que, de facto, isto deixou de ser um problema do Clube Med, e é um risco pan-europeu. Hoje em dia temos incêndios de norte a sul da Europa, não tínhamos dúvidas, e é mais que evidente. E, portanto, isso acelerou, de facto, a criação e a vontade política de todos os Estados-membros de criarem esta rede de segurança, que começou com os aviões para os fogos, mas depois também muito rapidamente evoluiu. Portanto, veio o Covid e começamos a avançar para a parte médica, para a parte do que é o armazenamento de equipamento médico, seja máscaras, seja aparelhos médicos, etc. E depois com o conflito na Ucrânia também avançamos para outras áreas que não pensávamos há 3 ou 4 anos, como os abrigos, como energia, geradores, tudo o que é laboratórios para análise de ambientes químicos, radiológicos e nucleares, ou equipas de controlo, o armazenamento também de contramedidas para este tipo de riscos. Portanto, áreas que fogem um bocado do que era tradicional a nível de proteção civil, os clássicos incêndios, tremores de terra, etc. Portanto, estamos, de facto, numa expansão para outras áreas, um bocado fruto dos acontecimentos que estamos a viver. Sim, ou seja, no fundo houve aqui 2 movimentos. Houve um movimento de criação de recursos a nível centralizado, não é? Para além dos que existem dispersos entre cada país, não é? Ou seja, criar uma pool de recursos, e depois também houve uma expansão do espectro, que é isto que estás a descrever agora, desses mesmos recursos para lá da proteção civil clássica. Não é? Sim, é curioso, estamos a assistir de facto um transformar do mecanismo, um expandir de áreas de atuação do mecanismo que não tínhamos. Só para explicar um bocado o conceito de Rescue, os meios são da Comissão, ou são adquiridos pela Comissão, mas não faz sentido a Comissão operar aviões ou manter estes estoques. Portanto, o princípio base é nós atribuímos uma subvenção ao Estado-membro, o Estado-membro adquire, faz a gestão, mas o controle do meio é a Comissão. Portanto, neste caso, o poder de decisão
fica com a comissão sobre enviar ou sobre ativar ou sobre mobilizar meios de um armazém, etc. Ou seja, o poder de decisão está centralizado, mas a gestão operacional está descentralizada, não é? Exato. Sendo que o poder de decisão, quer dizer, é a comissão que toma a decisão, mas obviamente em consonância ou em consulta com o Estado-membro, porque o caso dos fogos é onde eu trabalho é mais fácil de falar, mas vamos supor que um Estado-membro pede ajuda, o Estado ao lado tem meios rescue, tem aviões rescue, mas também está a precisar, obviamente não vamos mobilizar se no outro vizinho do lado temos meios disponíveis. Portanto, Claro. É preciso fazer um bocado esta gestão. O que não dá é, digamos, um direito de precedência para a utilização desses meios do país que calha estar a geri-los. Exato. No fundo é isso, não é? Ou seja, porque até agora o que acontece é, se Portugal tem o conjunto de meios de bombeiros, de aviões, enfim, seja o que for, obviamente tem direito, antes de mais, a usá-los como entender e depois pode ajudar outros países, não é? O que acontece neste caso é, obviamente, tem em conta a situação por que cada país esteja a passar, mas se por acaso Portugal calhar estar a gerir a frota de aviões, vamos supor, não tem direito a precedência sobre eles, não é? Em relação à Espanha, por exemplo. Bem, é um bocadinho mais complexo. É assim, neste caso no específico dos aviões, o que estamos a fazer é equipar, portanto, aviões bombardeiros médios anfíbios no sul da Europa, aviões mais ligeiros no norte e helicópteros. Estes meios são pertença da Comissão, ou são, onde nós atribuímos o subsídio ao Estado-membro para adquirir, mas eles são pertença da Comissão, mas o Estado-membro pode usá-los para fins nacionais. Portanto, quando eles não estão a ser mobilizados para o rescue, podem ser usados e devem, porque não faz sentido ter os aviões parados se tens fogos à porta de casa. Portanto, os meios são usados a nível nacional, mas quando há necessidade de serem ativados para o rescue, o Estado-membro tem então que os enviar. É um caso muito interessante este, porque toca aqui em vários temas que eu diria que estão na ordem do dia, não é? Por um lado, e já vamos falar disso em mais detalhe, a questão das alterações climáticas, não é? Que veio mostrar, como tu dizias, não é? Veio mostrar que, de repente, para dizer isto em termos muito técnicos, a probabilidade de um desastre natural ocorrer em vários países deixou de ser um evento independente. Não é que ele fosse completamente independente, obviamente, não é? Mas passou a ser menos independente do que era, não é? Porque tu tens, no fundo, uma causa como as alterações climáticas que vai tender a gerar desastres deste tipo, não digo no continente europeu como um todo de uma vez, mas pelo menos em zonas alargadas, não é? E depois tens aqui esta vontade europeia de fazer esta agregação de recursos, que é uma coisa que tem acontecido também noutras áreas. Estou-me a lembrar só do PRR, por exemplo, e que até há poucos anos era uma coisa bastante difícil de acontecer, e aqui, como tu dizias, até aconteceu muito rápido, não é? É um caso muito interessante nesse sentido. O catalisador, bem, já falamos do catalisador, mas sim, de facto aconteceu rápido e penso que os Estados-membros estão a ganhar consciência que é uma coisa que faz sentido, porque são meios caros, não é? E que faz sentido ter em comum, gerir em comum e, portanto, partilhar de certa forma a disponibilidade destes meios a um nível mais supranacional, se quisermos. Não esquecendo que, claro, que o Estado-membro é sempre responsável pela primeira resposta. O objetivo do rescue ou do mecanismo não é substituir a primeira intervenção dos Estados-membros, vem sempre como segunda ou terceira camada. Portanto, em caso de o Estado-membro necessitar de ajuda, porque as capacidades nacionais não chegam ou estão sobrecarregadas. Exato. Sim, que é o que faz sentido, na verdade. Só para quem está a ouvir ter uma ideia, como é que comparam atualmente os recursos do Rescue com os recursos dispersos pelos países, digamos assim? É difícil fazer uma comparação. O nosso objetivo não é, digamos, comparar diretamente, mas é ser complementar. Claro, pois é, mas eu entendo, mas... Estou a tentar perceber a dimensão, no fundo, comparada do Sim, Rescue. não, é procurar áreas onde faça sentido termos meios comuns e meios partilhados e, portanto, intervir nessa área. Nós não fazemos nada de nossa vontade, portanto, temos grupos de peritos e grupos de trabalho e, portanto, cada vez que decidimos avançar é sempre porque houve um consenso geral de que, sim senhora, devemos avançar para esta área, devemos desenvolver esta capacidade. E tem sido sempre assim, mobilizados, infelizmente, por 2017, pelo Covid, pelo conflito na Ucrânia, mas tem sido esse o motor um bocado do desenvolvimento do Rescue. E nós já passámos várias vezes ao lado da questão das alterações climáticas, vale a pena falar disso em particular, não é? Porque no fundo era aquilo que falávamos há bocadinho, não é? As alterações climáticas vieram gerar efeitos que tendem a acontecer em mais do que um país ao mesmo tempo, que foi o que eu referi há bocado, mas também para além disso, e mais importante, vieram a aumentar o número e a intensidade deste tipo de desafios em números absolutos, não é? Porque aumentaram a frequência e a gravidade deste tipo de catástrofes, não é? Para que a proteção civil serve, não é? Com que a proteção civil tem que lidar. Sim, eu adicionaria se calhar a imprevisibilidade também, porque cada vez vemos estes fenómenos aparecerem às vezes em alturas do ano em que não estamos à espera. Eu lembro, o ano passado foi outra vez um ano complicado de incêndios, nomeadamente na Grécia, mas o primeiro grande incêndio complicado que tivemos foi em Espanha, penso que em fevereiro. Portanto, completamente fora do que será a época tradicional de incêndios. Tivemos o caso da Grécia, que tivemos o maior incêndio registrado em solo europeu, quase 100 mil hectares, final de agosto, e o incêndio durou quase 2 semanas, ou
estamos quase na fase de extinção, portanto estávamos a desmobilizar os meios e tivemos as piores cheias, na mesma altura as piores cheias na Grécia, na mesma semana, portanto passamos de facto de extremos. Incrível. Eu lembro na altura, os colegas gregos quase punham as mãos da cabeça e diziam o que é que temos de fazer? É de facto uma imprevisibilidade e sentiram-se um bocado não de mãos atadas, mas perplexos também não sei se será a palavra, mas de facto um bocado abismados com as duas catástrofes que se abateram assim, no espaço de 2 semanas sobre o país. E duas catástrofes mais ou menos opostas, não é? Ou pelo menos que a pessoa tenderia a achar opostas. E completamente oposto. Mas tem sido este um bocado o panorama. Se calhar vou tocar sempre quase mais na tecla dos incêndios, mas pronto, temos vindo a assistir de facto a um aumento das áreas ardidas, sobretudo aqui no centro e norte da Europa. Eu estou na Bélgica, por exemplo, e vejo de ano para ano, é óbvio que a dimensão, a comparação com Portugal, em termos de área ou com o sul da Europa é menor, mas em termos de aumento da área ardida, as percentagens são muito maiores, e começamos a ver incêndios com muito mais frequência aqui no centro e norte da Europa. E depois temos, claro, o fenómeno das cheias. Penso que este ano também tem sido, pelo menos aqui na Europa Central, tem sido bastante fustigada, e é um dos problemas recorrentes, apesar de, diria que estarmos bem equipados a nível do mecanismo para isso, mas nunca é demais. E penso que sim, que esses têm sido os fenómenos assim que mais nos têm investigado e alertado. Tu agora tocaste num ponto importante, porque as alterações climáticas, para lá de produzirem desastres mais graves, mais frequentes e mais imprevisíveis, outra característica que têm, que aliás foi tema até de um episódio recente aqui no podcast, ou foi falado num episódio recente, é que geram impactos desiguais com a sua geografia. E mesmo sendo a Europa, obviamente, se a pessoa olhar para o mapa mundi, um continente relativamente pequeno, a verdade é que eu imagino que os impactos também não sejam os mesmos em todo o lado. Ou seja, imagino, e vocês vão ter já olhado para estes números, que há países que estão a ser especialmente fustigados por estes desastres, enquanto outros, se calhar, comparativamente, têm sido relativamente poupados, não? É um bocado difícil fazer assim um mapeamento, digamos assim, das áreas de risco. Temos obviamente áreas onde há mais probabilidade ou temos tido mais foco, como a nível de inundações, por exemplo. Mas é difícil fazer assim, generalizar. Como te falei, por exemplo, do Canadá, nunca estávamos à espera, apesar de sabermos, obviamente, que tem imensos incêndios e que são áreas mortais comparadas aqui com a Europa, quando fazemos a comparação. Mas nunca pensaríamos que chegasse ao nível que chegou. Mas é difícil fazer assim uma zonagem digamos, das zonas mais complexas a nível de impacto das alterações e a relação com a proteção civil. E depois também não acabou isto, digamos que o filme está longe de ter acabado, não é? Exatamente. Ou seja, tu podias fazer essa análise para este ano, mas se calhar nos próximos anos há um país que tem sido relativamente poupado e vai... Exatamente, depois aparece sempre onde tu não estás à espera. Dei-te o exemplo da Grécia, que estávamos com os fogos e na mesma semana, bumba, as maiores cheias que tinham registado. Tivemos a Eslovénia também, tivemos também há 3 ou 4 anos um tremor de terra, um pouco de impacto, mas em Zagreb, na Croácia. Portanto, é sempre um bocado imprevisível. Temos neste momento, sobre hoje de manhã, está a haver uma crise sísmica também em Itália, portanto é muito difícil fazer. Obviamente que há países que têm mais riscos do que outros. Os países da bacia mediterrânea, que ali agora falei em Itália, mas Itália, por exemplo, tem uma série de riscos, e ali dos Balcãs, nos países balcânicos também. Mas depois é difícil fazer um mapeamento de impacto. Não, na verdade... É evidente que os países do sul da Europa, que são países mais quentes, tenderão a ter mais incêndios, não é? A ter mais fogos. Não é? A minha pergunta tem a ver com algo que é muito mais difícil de prever, como estavas a dizer, que é o diferencial entre essa tendência ou prevalência de fogos nesses países anteriormente e agora o que podemos esperar no neste mundo de alterações climáticas. Não é? É muito mais difícil. Sim, sem dúvida. Apesar falando em Portugal, temos vindo a assistir, eu penso que desde 2017, uma ligeira redução, uma redução da área ardida e do número de ignições, o que é bastante positivo, e penso que é o impacto, de certa forma, das medidas que têm sido implementadas e do despertar de consciência, de certa forma, sobre este risco. Vocês conseguem fazer algum tipo ou tentam fazer algum tipo de previsão, ou seja, imagina, a planear o ano, tentam fazer algum tipo de previsão de onde é que os recursos é mais provável serem necessários? Nós temos alguma capacidade de antecipação e de previsão, e fazemos esse trabalho, eu diria não numa escala pequena, numa escala mais micro, isso é feito a nível dos Estados-membros, obviamente, mas tentamos sim fazer uma previsão mais macro, uma tentativa de evolução, de perceber o que é que está a passar. E o nosso Instituto Científico, entre aspas, o JRC, os nossos colegas em ISPRA, temos uma série de instrumentos de alerta precoce, nomeadamente para incêndios, para cheias, e portanto tentamos fazer um bocado esse trabalho de antecipação, de alerta aos Estados-membros e muitas vezes de pré-posicionamento de meios também acontece, ou de distribuição. E na parte dos fogos, fazemos depois, durante a época dos fogos, temos aqui equipas de peritos dos Estados-membros que vêm fazer rotações de 2 semanas
e que nos analisam, nos ajudam a analisar e a fazer essa análise um bocadinho mais fina em contacto com os Estados-membros. Para além disso, fazemos também muitas videoconferências com os Estados-membros, fazemos uma vez por semana na época dos fogos, precisamente para antecipar, tentar antecipar normalmente às quintas-feiras o que é que vai ser o fim de semana, o que é que os Estados-membros nos dizem em termos de análise fina, de previsão para os próximos dias, de disponibilidade de meios, etc., por forma a tentar fazer algum trabalho possível de antecipação, se necessário. E o Rescue também atua para fora como um mecanismo, ou seja, também é usado para socorrer, digamos assim, países fora da União Europeia? Boa pergunta. O Rescue foi criado maioritariamente ou na base... Porque ele chama-se Rescue, não é? Exatamente. Isso é que eu estou a perguntar. Como camada de intervenção, mas a nível europeu. No entanto, a legislação permite, se houverem cidadãos europeus em risco em alguma parte do mundo, o Rescue poderá intervir fora da Europa. E posso já dar dois exemplos. Por exemplo, o ano passado tivemos uma ativação de incêndios na Tunísia e havia cidadãos franceses e, portanto, houve uma ativação do mecanismo para incêndios. E tivemos depois em novembro, com o repatriamento de cidadãos europeus, quando se começou o conflito na faixa de Gaza, a evacuação de cidadãos europeus e, portanto, pusemos autocarros sobre a alçada Rescue a fazer o transporte de cidadãos da fronteira até ao Cairo. Portanto, dois exemplos de intervenção do Rescue fora da Europa, sendo que maioritariamente a prioridade é a intervenção na Europa. Sendo que no caso de Gaza, a União Europeia tem tido uma intervenção humanitária muito para lá do Rescue, não é? Ou seja, o que estás a dizer é apenas o papel do Rescue, mas tem havido muita intervenção desta área em Gaza nos últimos tempos. Sim. Não, temos colegas, portanto, que estão permanentemente no Cairo, já desde novembro, porque estamos a fazer o que nós chamamos das pontes humanitárias e, portanto, a organização de voos e de logística para fazer chegar a ajuda humanitária à faixa de Gaza. É engraçado porque tanto pela via do mecanismo de proteção civil como do Rescue, tem havido uma série de intervenções dos últimos anos que eu acho que, quer dizer, falo por mim, eu acho que a pessoa não tem noção de que elas são coordenadas a nível europeu, digamos assim, ou seja, a pessoa assume que elas ocorrem a nível dos Estados individuais, quando ocorrem dentro da União e sobretudo estes casos externos, como eu dizia há bocado, eu acho que na verdade são a maioria, como nós vimos, a pessoa não tem noção de que eles acontecem. Eu estava com vontade de puxar por ti para falares de mais alguns casos específicos, estava a pensar como é que te perguntava isso. Se calhar uma maneira gira ou um ângulo giro de olhar para isso pode ser perguntar-te, destes casos dos últimos anos em que houve intervenção, nomeadamente fora da União Europeia, não sei se me consegues dizer um caso para o qual vocês olhem como algo correu excepcionalmente bem, quase um motivo de orgulho recorrente em reuniões daquele caso que era desafiante e correu tudo bem, e, por outro lado, ou no sentido inverso, um caso para que vocês olhem como um caso de lessons learned, não é? De um caso em que as coisas não tenham corrido como planeado e depois vos tenha, ao mesmo tempo, quer dizer, no fundo é sempre o único lado bom deste tipo de coisas, que é a pessoa conseguir tirar lições para depois, em resposta a casos semelhantes no futuro, conseguir fazer as coisas de maneira diferente. Faz sentido este ângulo? Faz sentido, sendo que é uma pergunta difícil, porque casos correram mal, não me estou. Há sempre situações, quer dizer, em todas as ativações têm o seu tipo de problemas, o seu tipo de desafios, e isso é uma coisa que fazemos sempre. Depois de cada ativação é um lessons learned, é um exercício de primeiro a quente e depois normalmente fazemos de uma forma mais global, pelo menos, por exemplo, uma vez por ano fazemos sempre um lessons learned dedicado exclusivamente aos fogos florestais. O ano passado foi fogos florestais e inundações. Mas é algo que fazemos sempre. Depois de cada ativação há sempre um retorno de experiência e uma discussão. Isso é interessante. Já agora deixa-me perguntar sobre isso. Ou seja, vocês vão olhar para cada ativação e vão ver não apenas o que correu bem, mas também o que correu mal. Ou seja, vão analisar de tudo o que foi feito, o que é que correu bem é para manter, o que é que correu mal e é para eliminar. E se calhar aspectos que correram bem, mas por sorte, digamos assim, ou no sentido inverso, aspectos que correram mal, mas podiam ter corrido bem, quer dizer, não é que vocês tenham planeado especialmente mal, é que, enfim, houve ali uma confluência de fatores que levou a que a coisa corresse mal. Sim, disseste bem. Eu penso que nós tentamos, acima de tudo, é olhar para o que correu mal, ou para o que poderia ter corrido melhor, porque é isso, de facto, que faz evoluir o mecanismo e que nos faz evoluir. E é uma das peças do mecanismo, é não só estas lições aprendidas e estes upgrades e melhoramentos que vamos depois fazendo, como é toda a formação, porque há toda uma componente de formação que não se vê, mas que está na sombra, mas que é também um dos pilares do mecanismo, é toda a formação que fazemos ao longo do ano, com todos os Estados-membros, com equipas, seja exercícios mais simples, que nós chamamos de tabletops, um bocadinho mais de papel, até verdadeiros exercícios que nós chamamos full scale e Modex, onde de facto metemos as equipas no terreno a trabalharem em conjunto, e isso de facto depois facilita muito. Mas voltando, portanto, aos lessons learned, de facto é o nosso mantra, depois de cada intervenção, discutir, sem papas na língua, eu diria, discutir sobre o que é que correu mal, o que é que podia ter corrido melhor, e depois a partir daí cada um tira as suas conclusões e fazemos os melhoramentos necessários.
Eu diria que em geral corre bem, quer dizer, não me recordo assim de algo que tenha corrido particularmente mal. Obviamente depois há situações mais complexas, ativações mais complexas, mais desafiantes, outras mais simples no sentido de serem mais clássicas para a proteção civil. Que tenha corrido mal não, mas mais complexas, o exemplo, por exemplo, da Ucrânia, um país em guerra, portanto, onde é difícil nós intervirmos. E algo completamente novo, não é? Em vários aspectos. O desafio foi criarmos o que nós chamamos hubs, portanto, criámos, na altura, no pico, criámos, ou logo ao princípio, criámos na Roménia, tivemos também, e temos 2 na Polónia, para, por um lado, logístico, portanto, para fazer chegar ajuda, para fazer chegar geradores de energia, tudo o que seja necessário que nós consigamos, obviamente, fazer chegar, e outros, um hub médico para fazer evacuações médicas da Ucrânia. Isso é algo que acontece com muita regularidade. Temos um avião de evacuação médica da Noruega, também a Rescue, e que vai fazendo pontes aéreas entre este hub médico na Polónia e as várias capitais que decidem acolher pacientes ucranianos. Uhum. E isto também vos coloca, como nós falamos no início, a fronteira entre a proteção civil e a ajuda humanitária esbate-se bastante, não é? Isso também vos faz ter um protagonismo nesta área que já toca na ajuda humanitária bastante maior do que tinham até aqui quando isso era feito, sobretudo de maneira indireta, não é? Como tu dizias no início. Sim, exatamente. Para dar outro exemplo, estes hubs foram criados já há 2 anos, mas começam a ficar estruturas permanentes, quer dizer, já algo que não estávamos habituados. Outra situação, para te dar um exemplo, é o corredor marítimo a partir de Chipre, para fazer chegar ajuda humanitária a Gaza também. Também estamos a estabelecer um hub logístico, estamos a ajudar as autoridades cipriotas e estamos também a ter colegas lá em permanência, juntamente com também organizações com as Nações Unidas, com os Estados Unidos, com as autoridades cipriotas, de forma a estabelecer também um hub logístico. E, portanto, algo também que começou em novembro, essencialmente em novembro do ano passado, e que se tem começado agora a internalizar, portanto, cada vez mais complexo a área de intervenção. E a sensação com que eu fico ao ouvir-te é que esta expansão dos recursos e da intervenção europeia tem que ver certamente com um aumento do número e da intensidade dos desafios, sobretudo, mas não só por causa das alterações climáticas e também no caso da Ucrânia e de Gaza com a guerra, mas eu fico com a sensação que também tem que ver também com uma certa mudança de perspectiva, digamos assim. Ou seja, eu também leio aqui uma vontade da União Europeia ter uma intervenção mais assertiva nestas áreas, não é? Nestas 2 áreas da proteção civil e da ajuda humanitária externamente. Ou seja, é verdade que os desafios aumentaram, mas também parece haver um aumento da assertividade europeia, digamos assim, ou seja, uma vontade de intervir mais. Não é? Sim, vontade de intervir dentro dos limites, e eu diria também um bocado vítima do sucesso do mecanismo, porque de facto as pessoas veem que quando recorrem ao mecanismo que as coisas funcionam e que... Os clientes voltam, não é? Os clientes infelizmente voltam, as crises sucedem-se, mas as pessoas veem resultados e veem respostas, sobretudo. Acima de tudo veem isso. Isso é interessante, aliás, é uma boa ponto para o último tema que eu queria falar contigo, que é olhar para o futuro. Olhando para o futuro, há desafios que se vão manter e provavelmente vão intensificar, nomeadamente estes das alterações climáticas. O que é que tu achas que falta fazer, tanto a nível dos países como a nível europeu? É uma pergunta bastante complexa, que chega numa altura interessante, porque vamos ter, para a semana, no dia 4 e 5, vamos ter o Fórum Anual da Proteção Civil, e onde debatemos muitas vezes estas questões. Porque nós, como disse, portanto, a Comissão a Proteção Civil não é uma competência comunitária, não é uma política comunitária. Exato. Portanto, nós avançamos, digamos assim, até onde os Estados-membros decidirem que seja necessário, que seja possível, o que eles queiram que nós avancemos. Nós, por nós, obviamente, se calhar faríamos mais, também temos que ver a questão orçamental, não é? Exato, sim. Sim, porque o Rescue, por exemplo, exigiu mais recursos, não é? Muito mais recursos e, portanto, temos sempre esse limite de pessoal e de dinheiro, como todas as instituições e como os governos. Política, claro. A questão é que temos cada vez mais crises e, sobretudo, cada vez mais crises que se prolongam no tempo, portanto, que nos consomem bastante. E crises que tocam o continente ou vários países de uma vez, não é? Que é essa questão importante, não é? Sim, mas relativamente ao futuro, assim, muito por alto, o que é que temos a discutir, ou a pensar e a discutir com os Estados-membros eu não diria não dar mais poder ao mecanismo ou ao Centro Europeu de Coordenação de Resposta de Emergência, mas centralizar mais, se calhar, a nível da Comissão, tudo o que é resposta à crises aqui no centro, porque, de facto, as pessoas veem que, como eu te disse, é um centro que responde, que tem uma rede de contactos brutal a nível dos Estados-membros e dos Estados participantes e que atua muitas vezes numa questão de horas. Portanto, as pessoas veem resposta
Que é uma variável importante, sim, a questão do tempo. Não tem exemplos, mas a nível dos fogos muitas vezes estamos de facto a falar de horas. O Estado-membro na Grécia pediu ajuda às 7 da manhã e ao fim da tarde os aviões já estavam a trabalhar, os aviões franceses e italianos já tinham chegado à Grécia e já estavam a trabalhar. Portanto, no espaço de 3 horas os aviões descolam e está tudo pronto a andar. Mas dizia, portanto, uma expansão um bocado das responsabilidades do centro de crise. Atenção que isto está em discussão, isto não é a minha opinião pessoal, ou é um bocado a discussão que estamos a ter com os Estados-membros, é de facto se faz sentido concentrar mais o que seja a resposta à crise, em que algumas áreas, por exemplo, está aqui espalhada na Comissão, como por exemplo a área consular, que é também uma responsabilidade dos Estados-membros, mas onde o mecanismo também pode intervir muito, e aqui com os colegas do Serviço Europeu de Ação Externa. E, portanto, temos assim várias áreas que poderíamos abarcar nós, obviamente que isso depois terá consequências a nível de pessoal e etc, mas isso são outras discussões. A nível do mecanismo, temos vindo a meter um bocadinho mais de foco também no que é a prevenção e a preparação. Eu penso que a nível de resposta estamos bem equipados, obviamente quanto mais módulos tivermos, equipas, etc, melhor. Mas de facto acho que nos últimos 5 anos, o Rescue tem 5 anos, foi de facto um passo enorme que demos, um grande salto em frente, e agora temos que pensar também na segunda fase, que é manter tudo isto a funcionar, porque nós criamos isto, mas é preciso manter os armazéns, vai ser preciso manter os aviões operacionais, etc. Portanto, temos esse desafio no futuro, que é manter e quando digo desafio, digo orçamento, não é? Exato. Um eufemismo. Exato, não, mas dentro de pouco vamos começar a discutir o próximo ciclo de orçamento aqui da Comissão, a partir de 27, mas as discussões começam sempre uns anos antes, e essa é uma das questões que nós temos, nós criamos estes meios todos, mas isto agora, para se perenizar no tempo, vamos precisar obviamente, de orçamento para isto. O centro de crise, um bocado expandir um bocado, ou pelo menos, se calhar, um bocadinho mais de responsabilidade. A nível de equipas, penso que temos uma paleta já enorme de áreas de intervenção e de experiência, de peritos, e estava-te a falar um bocado na prevenção e na preparação. Portanto, manter tudo o que é exercícios. E a nível da preparação, o que fizemos foi, há 2 anos, lançamos os Objetivos de Resiliência, que são objetivos voluntários para os Estados-membros, mas que, no fundo, são metas que nós pensamos que os Estados-membros deveriam atingir a nível de resiliência e que tocam não só a resposta, mas também a prevenção, os mecanismos de alerta precoce, etc. Portanto, dar um bocado de indicações. Isto, claro, em discutido com os Estados-membros, o objetivo não é impor estándares ou mínimos europeus ou coisa que se pareça, é de facto discutir qual seria um nível ideal comum de resiliência nestas diferentes áreas. Uhum. Boa, excelente, João. Eu gosto de fazer esta pergunta sempre no final, e este tema está mesmo a pedir. Há alguma coisa que eu não tenha perguntado e que tu achas importante falar? Falaria só do pré-posicionamento de bombeiros, que é um conceito interessante de um bocado de antecipação que temos vindo a desenvolver, que começou há 3 anos. Começou como uma experiência piloto, troca de experiências, troca de peritos entre Estados-membros e que agora, ao fim de 3 anos, começa a cimentar-se como uma prática bastante interessante. No fundo, o princípio é equipas do norte da Europa vêm até ao sul da Europa e são pré-posicionadas este ano em 4 países. Vamos ter Portugal, Espanha, França e Grécia. E estas equipas vêm e, portanto, a ideia é que haja troca de experiências, haja troca de conhecimento, no fundo. De informação, de conhecimento, uma vez que isto é um risco que, como já falamos, cada vez sobe mais para o norte da Europa, portanto, que haja troca de experiências e discussão, mas que as equipas também intervenham, se possível, no terreno, que é o que tem acontecido e aconteceu ano passado em Portugal. E portanto, estas equipas vêm, fazem turnos de 2, 3, 4 semanas, vão trocando e, no fundo, ficam no Estado-membro. Este ano vamos ter 12 países participantes, alojados em 4 Estados-membros, um total de quase 600 bombeiros. Estados-membros, desculpa, do mecanismo ou Estados-membros europeus? Do mecanismo. Do mecanismo. Europeus mais 10. Mais 10, exatamente. Temos a Macedónia do Norte, por exemplo, que participa este ano também. Mas, portanto, a ideia é esta, é a troca de conhecimentos, troca de experiências. Não é, obviamente, reforçar o mecanismo. Em Portugal vamos ter, penso que 64 ou 65 bombeiros durante 2 ou 3 semanas de verão. O objetivo não é, obviamente, reforçar o mecanismo, não faz sentido. Até porque estas equipas vêm e são, de certa forma, necessitam de acompanhamento, tem que se tratar delas, é preciso logística, portanto, não são um fardo, entre aspas, mas é preciso algum tempo ao Estado que acolhe. Mas a ideia é esta, de facto, é trocar experiências e é que eles depois partam com outras ideias e com outras experiências para o norte da Europa. E isso, ao fim de 3 anos, já se começa a ver, as equipas vêm mais preparadas e já sabem com o que é que contam, entretanto já adaptaram as suas normas operacionais, por exemplo, no Norte, já adaptaram o seu equipamento, proteção individual, por exemplo, coisas simples como isto, e portanto, pouco a pouco, aumentar isto,
este exercício que tem sido bastante interessante. Isso é muito interessante porque isso, aliás, até era uma ideia que teria aplicações noutras áreas. Ou noutras áreas muito para lá do nosso tema de hoje. Porque no fundo isso permite uma espécie de nivelamento por cima pelo que cada país é melhor a fazer, não é? Neste caso, os países que estão mais habituados a lidar com incêndios tenderão a ter mais conhecimento nessa área. Exatamente. O objetivo não é uniformizar modos de operação, não é uniformizar equipamentos, etc. É apenas pôr em confronto diferentes realidades, diferentes experiências e de facto cada um beba e leve o melhor dos outros e evolua no fundo. E de facto expandir. Não sei onde é que isto poderá acabar, mas todos os anos temos vindo a haver um aumento de países interessados em participar, um aumento do número de bombeiros envolvidos. Penso que obviamente nunca será, já chamamos isto de pré-posicionamento, mas no sentido mais de troca de experiências, não de facto de primeira resposta. Não sei, tem havido bastante apetite dos Estados-membros, tem sido uma experiência bastante interessante e vê-se que ao fim de 3 anos as equipas vêm, já estão integradas, já conhecem melhor o sistema e portanto as coisas começam a rolar de uma forma mais fluida, que é também o que vemos com os nossos exercícios que fazemos no mecanismo. Fazemos bastantes exercícios entre as equipas e quando há uma intervenção verdadeira, as equipas já praticamente já se conhecem, ou alguém já esteve sempre com alguém numa formação e, portanto, isso parece que não, mas facilita imenso porque as pessoas chegam, cumprimentam-se e começam logo a trabalhar, não estão a discutir, porque a maneira de trabalhar dentro do mecanismo é mais ou menos uniforme, portanto, as pessoas conhecem os meios, apesar de falarem línguas diferentes, mas a maneira de trabalhar é muito similar. E, portanto, isso facilita imenso. Isso faz uma diferença gigante, sim. Eles chegarem e, quer dizer, já estares todos na mesma página para traduzir diretamente uma expressão inglesa, não é? Sim. E isso vê-se, por exemplo, em intervenções gigantes, como tivemos na Turquia o ano passado, em que tivemos 50 e tal equipas, e a coisa correu às mil maravilhas, porque todas as equipas sabem, no fundo, dentro do sistema, onde é que se integram, onde é que estão, o que é que têm que fazer, a quem é que respondem, etc. Portanto, isso de facto é brilhante, é muito giro ver na prática como é que as coisas funcionam e a fluidez que se atingiu ao longo destes anos. Sim, e deve ser uma alteração gigante face ao que havia antes de 2001 e uma mudança grande nas últimas 2 décadas e que acelerou muito nos últimos anos. Né? Correto, exatamente. E infelizmente a tendência, penso que será de continuarmos com este aumento. Sim, por causa destes desafios que nós falamos, enfim, causados pelas alterações climáticas. João, olha, obrigadíssimo, foi muito interessante em ficar a conhecer o que vocês têm estado a fazer. Foi um enorme prazer. Enfim, há uma série de coisas que eu confesso que não sabia e imagino que quem nos está a ouvir também não soubesse. Por isso foi muito interessante, olha, obrigado. Fica o convite para visitares aqui o centro a próxima vez que vieres a Bruxelas e foi um prazer. Vou aproveitar isso. Um prazer enorme falar contigo. Obrigado. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade.